Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos, que todos tenham uma linda noite, uma noite abençoada, uma noite de muita abundância em todos os aspectos da sua vida. Hoje nós continuamos, é o penúltimo dia, né, da nossa jornada de 7 dias. Hoje é o penúltimo dia. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. E a Sofia ontem falou que hoje seria o dia mais leve, mais gostoso, né? Que seria bem legal essa live de hoje. São boas raízes, pilares para intimidade com Deus. Então vou chamá-la, porque senão a gente vai ficar perdendo muito tempo aqui. Peraí. Clica aí no aviãozinho, pede para Deus para Ele te orientar e convida o máximo de pessoas que vocês puderem, né? Com esse propósito de ajudar. Então pede orientação para Deus, para que Ele te mostre quem convidar, tá bom? Vou ver aqui. Vamos esperar a Sofia entrar. Ué. Engraçado. Sofia. Dando alguma coisa errada. Aí, deu certo. Deu certo? Nossa, eu já ia chamar a Júlia, minha filha, porque eu falei, tem alguma coisa dando errado aqui. Nossa, eu tava clicando e aparecia, a solicitação não foi enviada. Falei, ué. Eu fiquei tentando, mas deu certo. Tudo bem, Sofia? Tudo e contigo, Tadashi. Tudo bem. Hoje eu tive que pedir socorro para sua mãe, de Por manhã. quê? Eu tô bem derrubado aqui. Eu não sei, a suspeita é dengue. Nossa. Terceira vez. Porque as plaquetas estão muito baixas e eles estão achando que é dengue. Veio uma gripe também, mas ok. E aí eu liguei para ela hoje de manhã pedindo socorro e ela fez uma oração muito boa, foi muito bom. A gente pode orar depois, no final da live, para que o Vamos, Senhor traga recuperação, cura. vamos. Uhum. Então vamos lá. Só fazer um convite aqui. Pede para Deus para orientar vocês. Clica no aviãozinho e com um propósito assim de convidar pessoas que realmente precisam de estar aqui, né? E é certeza que Deus vai intervir aí. E é uma forma de usar a tecnologia a nosso favor também, né? Mas vamos lá, Sofia, eu falei que... Desculpa que eu tô com uma tosse danada, tá? Fique em paz. Eu falei que ontem você comentou alguma coisa que seria das lives, essa a de hoje seria talvez a mais gostosa, alguma coisa desse tipo assim, não foi que você falou? Uhum, que eu acho que esse é um dos temas que é mais leve de ser falado e é um dos que as pessoas mais perguntaram para mim no direct. Ah, é? Então vamos lá, vamos lá. Eu tô abrindo aqui na minha Bíblia. Vamos começar orando. Vamos Vamos, começar com isso. vamos. Eu vou abrir isso aqui. Deus, muito obrigada por cada vida que está aqui ouvindo. Senhor, muito obrigada pela vida do Tadashi. Jesus, muito obrigada pelo seu sacrifício, porque sem ti nada disso estaria acontecendo, sem ti a gente não poderia chegar a Deus, sem ti nada do que existe teria sido feito. Então, Senhor, que nesse momento o Senhor possa ser louvado, entronizado aqui em nossos corações e que o Senhor seja o centro das nossas vidas e dessa live. Amém. Senhor, eu me esvazio de mim mesma, eu não quero falar sobre algo que a Sofia
tem, a Sofia sabe, mas algo que o Senhor ensinou. Senhor, que as minhas palavras e as palavras do Tadashi sejam as suas e que a sua primeira vontade aconteça. E da mesma forma, em nome de Jesus, eu cancelo qualquer tipo de ação de interferência, de distração contra as pessoas que estão assistindo essa live, que todas as pessoas possam ouvir a tua palavra e entender a tua palavra, Jesus, como o Senhor quer ser entendido. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu- Muito bom. Hoje é um dos temas que eu não, assim, eu gosto de falar da Bíblia inteira, mas hoje é um dia muito especial, porque desde o início das lives os assuntos eles foram meio que progredindo. O primeiro foi a introdução, aí veio o perdão, a identidade, a libertação, que foram os mais intensos. Aí ontem foi acho que uma transição de intensidade para a gente chegar no hoje. A gente, nesse momento de lives, já foi tirado muita erva daninha, muitas raízes invasoras, foi feita uma limpa. Só que agora a gente tem que aprender a encher o que agora está vazio e Ok. a cultivar as raízes certas. Porque até agora a gente tirou as raízes erradas e ao longo da vida a gente aprendeu a cultivar raízes erradas. Por isso que elas estavam na gente. A partir de agora é o que fazer. Então é passos práticos. Muitas pessoas perguntaram para mim no direct como faz para ter intimidade com Deus, como faz para ouvir a voz de Deus. E eu quero começar lendo um versículo. Eu vou ler depois, lição de casa. Leiam João capítulo 15 inteiro. João 15. É muito forte. E pede para o Espírito Santo, sempre pede para ele te revelar o que você revela. Fala, Senhor, me revela o que o Senhor quer que eu entenda. E vou começar a ler. João 15. É Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A gente leu até do versículo 1 ao 5. E é Jesus contando uma parábola muito linda de agricultura. E aqui do meu lado tem até escrito, tem essa minha Bíblia, é a indicação de Bíblia. Ela chama Bíblia da Verdadeira Identidade. Aí ela tem alguns estudos sobre identidade aqui do lado. Aí tá até escrito aqui que Jesus é o agricultor e falando que o Senhor quer que a gente dê frutos. Assim como o jardineiro apara uma planta saudável para potencializar o crescimento, o nosso agricultor divino está disposto a cortar até algumas coisas que são boas para poupar a nossa energia em coisas melhores ainda. Então hoje a gente vai reposicionar, digamos assim. Porque Jesus fala, eu sou a videira. Então, se a gente é parte da videira, o Senhor vai limpar. E essas últimas lives, os processos, foi muito inicial. Então, vocês todos continuem buscando na casa de vocês. Não se deem por garantido como se tudo estivesse pronto. Porque nunca vai estar pronto, mas sempre dá para melhorar. Só Ok. vai estar pronto quando a gente morrer e Jesus voltar. Mas Jesus fala aqui, vocês, não, todo ramo que está em mim e dá fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. Então, essa limpeza, essa libertação, essa leveza, essa cura, é porque você está em Jesus. Você não consegue experienciar uma cura genuína se você não está em Jesus. E o que é estar em Jesus? É seguir os mandamentos da Bíblia, mas também é ter um relacionamento com Deus. E eu lembro que quando eu ouvi o termo relacionamento com Deus pela primeira vez, eu tinha um pouco isso. Eu falei, mas como assim relacionamento com Deus? Porque relacionamento é algo pessoal, né? Você conversa com a pessoa. E realmente, Deus ele é pessoal. A Bíblia inteira, a gente vê Deus indo até o homem, querendo se relacionar, querendo conversar, querendo aconselhar, querendo corrigir, porque sabe que ele não é o caminho certo. Então a Bíblia inteira é uma carta de amor que Deus deixou para que nós hoje pudéssemos ver o coração dele e buscá-lo também. É como se eu acho que eu dei um exemplo lá numa das primeiras lives. É como se eu deixasse uma carta para os meus filhos, que quando eles crescessem, eles vão ler aquela carta e conhecer um pouco do meu coração de mãe, mas questão do coração de Deus como pai. E Ok. isso é muito lindo. Na prática, a gente tem que
como é que a gente se relaciona com alguém? Quando eu quero ficar próximo de alguém, é da noite pro dia? Não. Vou trazer um exemplo. Eu vou trazer aquela minha amiga Gi, que eu falei na live de ontem, ela é minha melhor amiga. Ela, assim, tem um grupo de melhores amigas, mas ela é uma das melhores amigas hoje. E eu vou contar a história de como eu conheci a Gi. Eu conheci ela na faculdade. E no primeiro dia de aula, a gente tava na mesma turma. Ela não falava nada. Ela era assim, ela era bem quietinha. Tem hora que eu sou quieta também, por incrível que pareça, tem momentos que eu tô bem mais introvertida. E eu tava na minha também. E a gente, acho que uma amiga em comum, a gente se conheceu. Depois eu vou fazer uma metáfora pra Jesus, tá? Isso aqui tudo é uma parábola, digamos assim. Então, por uma amiga em comum, eu conheci a Gi. Aí, no início, era uma coisa meio quieta, era até um pouco estranho. Eu até falava com ela, mas, Senhor, mas será que é pra ser amiga dela mesmo? Porque a gente não conversa muito, tem muito assunto. Foi passando os dias, a gente foi fazendo coisa de faculdade. Teve um dia que os nossos pais atrasaram para buscar a gente, isso foi no início da faculdade. E aí a gente ficou conversando, aí descobriu mais coisa uma da outra, e foi prosseguindo. E de pouquinho em pouquinho, eu comecei a falar mais da minha vida pra Gi e a Gi mais da vida dela pra mim. E a gente foi criando ali uma amizade muito linda. Foi crescendo, a amizade crescendo. E hoje, eu acho que ela sabe mais da minha vida do que eu mesma. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo. E ela me conta, assim, não vou falar que ela conta tudo porque eu não sei, mas ela me conta muita coisa, eu conto muita coisa pra ela. E é uma relação de irmandade. Ela é cristã também, a gente ora juntas, a gente, tipo, faz devocional juntas. Então, isso tudo é um relacionamento. Agora eu vou trazer a parábola pra cá. Com Jesus é a mesma coisa. Bom, Exatamente a mesma coisa. Por um amigo em comum, vocês conhecem Deus. Porque o foco, esse é um foco, eu acho que eu vou repetir o que eu falei, na verdade, numa última live, só para eu continuar esse tópico aqui. Imagina que Deus é água, o Espírito Santo é vapor e Jesus é gelo. É tudo a mesma coisa, só que em manifestações diferentes. ok. Jesus, ele é Deus em forma humana, que veio aqui como carne para morrer por nós e nos conectar a Deus. E Deus é espírito. Ele é um ser espiritual. Ele não é, você não dá para tocar assim em Deus, sabe? Não dá para tocar nele. Em Jesus a gente conseguia tocar. E o Espírito Santo, ele veio para a Terra depois que Jesus morreu para habitar em nós. Então, na prática, Jesus morreu para nos dar acesso ao Pai. Ele abriu a porta. O Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, que também é o Espírito de Deus, Senhor, dá entendimento, porque essa parte realmente é um pouco confusa de entender. Esse Espírito Santo é ele que conecta a porta aberta com a porta aberta da nossa vida. E aí ele vai fazendo a comunicação entre nós e Deus. Por isso, por que eu falei tudo isso? Porque Jesus é nosso amigo em comum. Ele que eu conheci a Gi por uma amiga em comum, Jesus é nosso amigo em comum. E ele tá apresentando Sim. você que tá ouvindo a Deus. E o Espírito Santo vai continuar intermediando. É meio que a mesma coisa, só que com manifestação diferente. Então, quando eu falo com Deus, eu falo com o Pai. Eu penso nesse coração de Pai, porque a Bíblia define como Pai. Ok. Quando eu falo com Jesus, eu penso mais no irmão. É uma coisa mais amiga. E quando eu falo com o Espírito Santo, isso eu descobri recentemente. O Espírito Santo, ele tem características mais, como que eu posso falar? Acolhedoras e consoladoras. Não tô falando que o Espírito Santo é uma mulher, não é isso, pelo amor de Deus. Ok. Mas que o Espírito Santo tem essa característica de acolher. Então, quando eu tô chorando, por exemplo, quando eu tô triste, eu posso correr para Deus, mas eu peço consolo pro Espírito Santo, porque a Bíblia fala que ele é o consolador. E conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai entendendo as funções, entre aspas, de cada pessoa da Trindade. E eu contei tudo isso porque Jesus apresenta você para o Pai. E o que vai fazer você ter intimidade com o Pai é continuar esse relacionamento através do Espírito Santo. Ah, como é que eu faço isso? Não tem muito, assim, não tem muito práticas. É só você saber disso, só saiba disso e continue orando. Não precisa levar isso como assim, como regra. Não, porque eu tenho que falar com o Espírito Santo assim, com Deus assim. Não. Fala com Deus, que Jesus entende, que o Espírito Santo entende, mas só para saber uma curiosidade, uma explicação teológica e bíblica. Então, pilares práticos vocês serem amigos de Deus. Que eu vou ler um outro versículo aqui. Só esqueci onde é que tá. Jesus me revela, porque eu esqueci. Achei. Oh, deu certo. Obrigada, Deus. João 15, versículo 14. Vocês, Jesus falando, vocês são meus amigos
se fazem o que eu lhes ordeno. Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu vi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Jesus não tá fazendo uma barganha. Tipo assim, se você fizer isso, você é meu amigo. Ele não tá colocando o seu valor no que você faz. Mas ele tá afirmando. Porque tem muita gente que se diz amigo de Jesus e faz tudo o contrário do que a Bíblia manda. Jesus não tá falando assim, ó, você faz isso pra eu ser seu amigo. Falando, ó, eu sei que você é meu amigo porque você tá alinhado comigo. Ok. Então, eu não tô falando no sentido de gerar peso, mas é como se eu estivesse definindo, sabe? Os meus amigos, eles fazem o que eu ordeno. Por quê? Porque conforme você relaciona com a pessoa, você vai ficando parecida com ela. Você vai entendendo o que a pessoa pensa e você vai ficando parecida com ela. E se Sim. você realmente é íntimo de Jesus, vai ser a mesma coisa. Eu e a Gi hoje, por exemplo, tem hora que a gente se entende só pelo olhar. Ela fala uma frase assim no olhar, eu já entendi, a gente já fez a mesma decisão, já deu certo. Com Jesus é a mesma coisa. Com o tempo você vai entendendo o que ele pensaria em tal situação e buscando agir igual. Ok. Bom, então para ser amiga de Deus, porque Jesus chama a gente de amigo já. Passo 1. Não tá em ordem de importância, tá, gente? Como se fosse um tripé. Precisa dos três. O passo 1, eu vou ler aqui, é a oração. A oração vem de um termo em grego que significa entrega. Então, muitas pessoas, eu mesmo, tinha uma visão de que a oração era algo muito formal. Então, tinha que ajoelhar, fazer a mão assim, ou fazer uma coisa assim, não sei, e falar, ó, Senhor Deus, por obséquio. Tem hora que eu falo Senhor Deus, mas é porque eu falo. A oração, ela não é regrada. É claro que ela tem que ser cheia de temor, e temor não é medo. Temor é uma profunda reverência. Por Ok. exemplo, eu não tô falando com qualquer pessoa, tô falando com Deus. Mas não é pra me deixar com medo, é só pra falar. Tô falando com Deus, posso falar o que eu quiser pra ele, no sentido de desabafar tudo, mas também não é como se assim, eu tenho que saber meu lugar, né? Eu não vou estar orando, ordenando que Deus faça algo por mim. Não, eu vou estar falando, Senhor, se for da sua vontade, sabe? Vou falando com ele. A oração é falar com Deus. E é um diálogo, é ouvir ele de volta. Muitas vezes eu comecei a ouvir Deus mesmo quando eu ouvi Deus não audivelmente, mas já tive experiência que eu ouvi ele audivelmente, mas na mente. Na mente, a gente tem que entregar nossa mente para Jesus, porque aqui é onde também há uma conexão com o nosso espírito. E essa conexão, igual Jesus fala aqui, ela tem que estar limpa para dar fruto. O que é o fruto? É ouvir Deus de volta. Tem que limpar. O que é limpar? É aquilo que a gente falou ontem, ver o que você consome, ver o que você tá fazendo que desagrada ao Senhor, entra na libertação, porque a libertação limpa tudo. Então todas essas áreas foram uma construção para esse momento também. E Deus, quando ele fala, é muito claro. Claro que tem dia que eu tenho dúvida, que eu não sei se da minha cabeça ou se é ele. Tipo, agora mesmo, eu tava ali, tava falando com o Senhor, falei, mas isso aqui fui eu, isso aqui foi ele, isso aqui foi uma seta. Então, a gente tá treinado. Se a minha mãe ligar pra mim de qualquer número de telefone do mundo e falar, eu vou saber que é ela, porque eu vou reconhecer a voz. Com Deus é a mesma coisa. Ok. Você vai reconhecer, não é o tom de voz, não é, por exemplo, voz da Sofia, voz do Tadashi, mas você vai reconhecer o jeito, você vai reconhecer. É porque a voz de Deus não tem como eu assemelhar ela a uma voz terrena, porque ela não é terrena, ela é celestial, ela é espiritual. Mas espero que a metáfora tenha dado para uma clareada na mente. Muito, muito, muito. Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, por enquanto tá bem. Amém. Tô vendo aqui. A gente não ora, muito importante. A gente vai orar porque a gente está com vontade de orar. Muitas vezes a gente não tem vontade. Mas a relação com Deus tem uma palavra muito específica. Guardem essa palavra em nome de Jesus. Intencionalidade. Se, por exemplo, eu quero ser amigo de alguém, não importa que hoje eu tô meio, tô a fim de ficar sozinho. Se eu quero ser amiga dessa pessoa, eu vou mandar uma mensagem. Bom dia, tudo bem? Não precisa ser algo muito elaborado, mas com o tempo você vai se sentindo tão íntima da pessoa que você não consegue não falar com a pessoa durante o dia. Ok. Pensa na melhor amiga, no vocês, melhores amigos, melhores amigas, o cônjuge, os pais. Tem uma pessoa, pelo menos, na vida de alguém de vocês que estão assistindo, pelo menos tem uma pessoa que vocês não conseguem passar um dia, 2 dias sem falar. Porque vocês amam aquela pessoa e querem falar com ela.
Com Jesus é a mesma coisa, não é por obrigação. No início você tem que dar uma forçadinha, porque você ainda tá plantando as sementes. Talvez você não colha os frutos. Acho que ninguém assim, colhe mesmo os frutos da intimidade com Deus logo no início. Então, a gente não vai orar porque a gente tem vontade, mas porque a gente está buscando a Deus de forma intencional. E o que é a oração? Tem vários tipos de oração que a Bíblia ensina. Eu separei 8 tipos aqui para falar para vocês. Se quiserem, depois eu posto um resumo disso. Não fiquem desesperados tentando anotar. A live vai ficar salva também. E depois eu posso postar, enfim. A primeira... Não, precisa ver se tem alguma coisa que eu tô pulando aqui. Tá? Eu vou falar de tipos de oração bíblica, como a gente separa um tempo para orar e também incluindo Deus na rotina. As orações que eu vou falar agora, elas podem ser feitas de qualquer forma, assim, em qualquer lugar. Eu posso estar na faculdade, fazendo ela na minha mente, pensando, eu falo que eu chamo o Espírito Santo para pensar comigo. Tem hora que eu tô fazendo prova de finanças, por exemplo, aí eu fico, Espírito Santo, pensa comigo. Mas é verdade. Mas eu fui bem nas provas, então deu um pontão. Ele pensou junto comigo. E, enfim, essa oração você pode fazer na mente, você pode fazer lavando louça, você pode fazer tomando banho. Eu oro muito quando eu tô tomando banho. Você pode fazer antes de dormir, caminhando, de qualquer forma que eu digo da rotina. Mas também é indicado que você tenha um momento com Deus por dia. Tem dias que eu não consigo ter um momento que assim eu fecho tudo só eu e ele por horas. Mas todos os dias eu separo pelo menos 5, 10 minutos pra ficar só eu e ele. Eu não tô fazendo mais nada, eu só tô falando com ele. E ele tá falando comigo. Isso mesmo o dia inteiro chamando ele pra minha rotina, conversando com ele. Eu falo que eu vou caminhar com Jesus. Eu falo, Jesus, vamos caminhar. Aí eu creio que ele vem junto comigo, né? Então, vamos, por exemplo, só antes de entrar no 7 tipos de oração. É igual, pensa assim, é exatamente que nem um amigo aqui na Terra. Tem umas diferenças, mas pra gente entender melhor. No caso da minha amiga Gi, se eu quero ser amiga dela, eu posso falar com ela enquanto eu tô cozinhando, enquanto eu tô tomando banho, enquanto eu tô escovando o dente, enquanto eu tô me arrumando pra sair, alguma coisa. Isso eu posso. Mas se eu quiser conhecê-la de verdade, ter aqueles papos profundos que a gente vai, assim, realmente conhecer uma da vida da outra, tem hora que eu tenho que separar um tempo, marcar um café só eu e ela, conversando. É a mesma coisa com Deus. Os momentos mais reveladores que eu tive dele, do coração dele, da minha vida, porque Deus fala do nosso futuro. Ele fala coisas que ele vai fazer no nosso futuro. A maioria, grande maioria, foi eu e Deus. Eu não estava fazendo nada mais. Só lendo a Bíblia, só falando com ele. Então agora vamos para os 7 tipos de oração. Tem mais na Bíblia, mas esses aqui são alguns. A primeira, geralmente eu começo as minhas orações assim. A oração é falar, é na mente, é que você, assim, não tem uma fórmula em específico. É a exaltação e a adoração. A Bíblia inteira fala assim, sobre a gente exaltar o Senhor. Fala em Salmo 117, louvem o Senhor, exaltem todos os povos, porque é imenso o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Quando a gente começa louvando, exaltando, não precisa ser com palavras bonitas. Jesus mesmo fala, tinha um fariseu orando, que a gente falou que é o povo religioso no sentido ruim da palavra, de ser só muito regra, e tinha um pecador orando. E o fariseu orava com palavras bonitas, etc. E o pecador falou: Ó, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E Jesus fala: Eu te garanto que o que voltou para casa justificado diante de Deus foi o pecador e não o fariseu. Tá. Então não é sobre a palavra bonita, mas é sobre o seu coração. Claro que se você ora bonito por natureza, amém também, mas o que importa é o coração. Então, vamos. Onde eu tava? Aqui, exaltação. Quando a gente começa, pode ser assim. Tem vários tipos. Você pode ler versículos, os salmos falam muito de exaltar a Deus, mas você também pode falar para Deus o que você vê nele, que você ama. Por exemplo, Deus, nossa, eu amo o que o Senhor é misericordioso. Eu amo que o Senhor é compassivo. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te exalto porque o Senhor nunca falha, porque o Senhor é fiel. E você vai começando assim. Não precisa começar sempre assim, mas é uma forma muito boa. Que faz você lembrar que você está falando com Deus e faz você meio que reposicionar a sua atenção, o seu foco, a sua mente. Que muitas vezes a gente chega assim em casa meio agitado e não sei o que, e sai falando com Deus, e você pode fazer isso também. Mas essa exaltação, ela te ajuda a falar, ok, acalmando, vamos falar com Deus. Porque a gente também, numa conversa, a gente não quer só ouvir a pessoa assim, vá, acabou.
A gente também quer olhar para a pessoa, ver a expressão facial dela, ver o Sim. tom que ela está usando nas palavras. Falando de um ser humano, mas com Deus tem algo parecido. O Espírito Santo que habita em nós, ele revela muitas vezes o tom de voz de Deus. Talvez você não ouça no tom que você, num tom físico, mas você sente, você sabe o que ele está falando tem uma intenção tal por trás, porque o Espírito Santo vai trazendo. Segundo, segundo tipo de oração é a oração de gratidão. A Bíblia fala em Salmo 50:14, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. E tem um outro versículo em Salmos que eu não tá aqui, mas que me veio à memória, que é: entrem nos átrios do Senhor com ações de graças. Os átrios, naquela época. Nossa, eu vou falar de um negócio muito legal que eu não tinha falado, não tinha pensado, mas que é muito legal. Fiquei animada. No Antigo Testamento, momento teologia, gente. No Antigo Testamento, tinha um tabernáculo. Vai fazer sentido porque que eu dei um parêntese sobre isso. O que é um tabernáculo? Era um templo. E naquela época, no Antigo Testamento, esse templo era onde Deus habitava. E ele tinha três lugares, como se fossem três círculos, vai. Mas não era em círculo, mas pensa que são três círculos, três camadas. Na camada externa era o átrio. Os sacerdotes, só os sacerdotes podiam estar na presença de Deus e falar com Deus naquela época. Por quê? Porque ainda o ser humano não tinha acesso a Deus, porque Jesus, da mesma forma que a gente tem hoje, porque Jesus ainda não tinha vindo para cobrir a gente, para que a gente entrasse na presença de Deus justificado. Então tem os átrios, aí o sacerdote entrava no átrio, aí se arrumava, purificava, lavava as mãos. Aí tinha o santo lugar, que era um lugar um pouco mais, se eu não me engano, tinha uma mesa para pão, eu não me lembro exatamente, mas era mais a presença de Deus no santo lugar era mais pesada, mais sentida do que no átrio. E o lugar do meio era o Santo dos Santos, que era onde tinha a Arca da Aliança. Creio que vocês já ouviram falar. Que era onde Moisés guardava os 10 mandamentos que ele recebeu de Deus. E Deus escreveu os 10 mandamentos à mão, numa pedra. Ele entregou as pedras para Moisés já escritas com a mão dele. Então a Arca da Aliança era assim, a presença pura de Deus. Tanto que o sacerdote que entrasse na Arca da Aliança, no Santos dos Santos, se ele tivesse pecado e ele não tivesse falado com Deus, e naquela época era necessário fazer sacrifícios, sacrifícios de sangue, porque o sangue é moeda espiritual. Naquela época, hoje não, tá, gente? Não faz isso não, em nome de Jesus, mas naquela época. Lá, 4.000 anos atrás. E aí você só podia entrar na presença de Deus quando você tinha, porque o seu pecado gera morte, aí o sangue é vida, aí o sangue cobria o salário do seu pecado. Isso a Bíblia tudo explica. Sei que tá um pouquinho disso agora, mas vai ser incrível. Foca aqui, em nome de Jesus, todo mundo tá ouvindo. Então, se o sacerdote entrasse sem ter pedido perdão pelos pecados para Deus, estando em pecado, porque todo mundo peca, então eles sempre tinham que ter feito isso antes, ele morria. Não porque Deus matava ele, mas porque a presença de Deus é tão pura, é tão santa, que a pessoa não Não aguentava. aguentava. Tanto que amarravam uma corda na cintura do sacerdote para puxar ele de volta se ele morresse. Era nesse nível. E a gente ouvindo isso fala, nossa, mas por que era assim? Tem toda uma explicação teológica. O que importa é que hoje não é assim mais e que é muito mais tranquilo. Então não fica se questionando do porquê era assim, vamos focar no que como é hoje. Mas por que eu falei tudo isso quando eu tô falando de gratidão? Porque a Bíblia fala: entre nos átrios do Senhor com ações de graças. Para você chegar na presença pura de Deus, você tem que estar em gratidão. Sofia, mas como assim na presença pura? Você não falou que a pessoa morria? É isso que eu ia falar, que eu tô animada pra falar. Cada porta de entrada do tabernáculo, então a porta de fora para o átrio, do átrio para o santo do santo lugar e do santo lugar para o santo dos santos, as portas tinham nomes em hebraico. E em hebraico é uma língua muito bonita porque é uma língua não é figurada. Cada letra tem uma figura associada e cada letra tem vários significados. E a porta que conectava o lado de fora com o átrio se chamava. Tinha um nome, mas um dos significados era caminho. A porta que conectava o átrio ao santo lugar se chamava verdade. E a porta que conectava o santo lugar ao santo dos santos, um dos significados era vida.
Hum. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está falando, eu sou o caminho para você ter um encontro com a presença pura de Deus. Só que sem a preocupação que o sacerdote tinha, porque você já está coberto por Jesus, você já está coberto pelo sacrifício dele na cruz. Ok. Como que a gente começa esse caminho? Aceitando Jesus na vida, exaltando e a gratidão, porque ela começa, digamos que, a entrar pelo átrio. Hoje não tem mais um átrio literal, mas é um modelo muito legal de seguir em oração, porque você começa agradecendo, aí você vai adorando de novo. Deu para entender alguma dúvida? Não Muito precisa de bom. explicação. Amém. Bom. Então, eu separei também 10 motivos, mesmo sem conhecer quem está ouvindo, que você pode agradecer hoje. Que as pessoas às vezes pensam, eu não tenho que agradecer. Ou mas tem muita coisa. Primeiro, agradeço por respirar, por poder ler, por poder ouvir a live, por Jesus ter morrido no seu lugar, por Deus querer ser o seu pai. Ele quer ser nosso pai. Isso vai estar na minha cabeça às vezes. Eu fico, como assim? Mas ele quer ser o seu pai. Por Jesus ter enviado o Espírito Santo para habitar em nós, a gente tem que abrir a porta para ele. Fala, Espírito Santo, habita em mim, me enche, me faz transbordar de você. Agradeça a Deus por te perdoar e porque ele quer ter um relacionamento contigo. Agradeça por poder ler a Bíblia. Tem tantos países que ela é proibida, tem tantos países que é proibido falar o nome de Jesus, e a gente está aqui falando livremente, sem nenhum medo de perseguição. Agradeça pelo amor de Deus por você. Agradeça por ter a oportunidade de orar e falar com ele diretamente. Enquanto no Antigo Testamento tinha que ir para um sacerdote, aí tinha todo aquele processo. Hoje o Senhor facilitou isso para nós. Agradeça pelos seus problemas, porque eles vão te forjar e te desafiar. Deus transforma todo o mal em bem e a sua dor não vai ser desperdiçada. Mas agora, se você assumir uma postura de ingratidão, de reclamação, de vitimismo, de orgulho no problema, aí Deus não vai fazer parte disso. Ok. Então, você que está em. Todo mundo enfrenta problemas. Você que está em meio a um grande desafio, mude a postura do seu coração, porque é isso que vai te fazer vencer o desafio. E você não consegue mudar a postura sozinha. É orar, se arrepender, pedir Deus, me perdoa porque eu estava numa postura errada, me alinha porque eu quero vencer esse problema. Além de pedir para Deus resolver o problema, pede para ele te ensinar o que você precisa aprender no problema. O que você precisa aprender para vencer. Agora, então o primeiro foi exaltação e adoração, louvor. O segundo foi gratidão. O terceiro tipo é o dia a dia. Jesus, em Lucas 24, aparece ressurreto para dois homens que estão caminhando, saindo de Jerusalém, chorando pela morte de Jesus. E esses dois homens estão, nossa, Jesus morreu, meu Deus, o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus aparece. E eles não reconhecem que é Jesus. Jesus tinha ressuscitado. E Jesus pergunta: por que vocês estão chorando? O que está acontecendo? Porque Jesus não sabia? Mas claro que não. Jesus sabia. Mas Jesus quer ouvir da gente. Porque isso gera relacionamento. Isso gera intimidade. Ok. Então muitas pessoas falam: ah, não vou contar para Deus. Ele já sabe. Ele sabe, mas por que não falar para ele? Isso gera intimidade. Tem coisa que eu fico falando pra ele que ele que fez. Eu fico, nossa Deus, ontem eu vi uma pregação maravilhosa, né? O Senhor foi muito bom, né? Eu, tipo, conto pra ele do que ele mesmo fez na minha vida. Fico pensando se o Espírito Santo tem. Dá risada. Dá. Porque Deus tem humor, tá, gente? Ele tem humor. Ele não é aquela pessoa séria. É só ler a Bíblia, ele tem humor. Dá pra ver que ele tem humor. O quarto tipo de oração é o arrependimento e o perdão, que a gente falou bastante na live de libertação. Que a gente. Esse é um momento que a gente tem que ter, se não todos os dias, pelo menos a cada 2 dias. Porque a gente erra todo o tempo, a gente erra todos os dias. Tem que ter esse momento de arrepender, de pedir para o Espírito Santo te convencer do seu erro, é muito bom, porque isso vai te levando num caminho sempre de evolução. Se a gente acumula muita coisa, a gente tem que pedir, Deus, me corrige. Eu tinha medo de pedir a correção dele, mas porque eu tinha uma visão errada da correção dele. Porque ele não vai pegar uma vara e arruma e me bater. Não, ele vai chegar e vai falar assim, Sofia, você está errando nisso. Ele pode falar tanto comigo em pensamento, quanto em sonho, quanto mandar alguém, quanto a sua percepção. Sabe quando cai uma ficha? Você está pensando em alguma coisa e caiu a ficha. Isso Ah, também é Deus agindo. Não é o estereótipo daquele sobrenatural, mas é Deus agindo. O Espírito Santo, ele nos dá um entendimento. Então, quando você... Nossa, eu estava errando nisso. Obrigada, Deus, porque você que me deu essa percepção. Porque se você percebe o seu erro, isso é um ato de humildade. A humildade não tem como vir de você sozinha, nem do inimigo. Então, toda a humildade vem do Senhor. ok. Então, contar do seu dia a dia para ele.
e arrepender e pedir perdão. O próximo tipo de oração é oração de petição. São os pedidos. Não precisa separar, tem hora que eu falo tudo numa frase junto. Vou falando com Deus, tudo misturado. Mas é bom no início, às vezes, a gente seguir esses modelinhos pra. Não como algo regra, mas pra ter uma noção do que falar. Depois vai fluindo normal. Então, a petição, Deus, ele fala o tempo todo que ele quer ouvir o que a gente. Ele quer ouvir os nossos pedidos. A gente leu ontem, em Filipenses, em tudo, pela oração e súplicas, entreguem seus pedidos a Deus. Deus fala, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Jesus falando, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Claro que se estiver de acordo com a primeira vontade dele. Se eu ficar pedindo um monte de coisa que não tá de acordo com o que ele quer pra mim, ele não vai dar. Mas ele quer saber os nossos pedidos. Pode ser coisa pequena, pode ser coisa grande. Você não tem ticket com Deus. Não é assim, vou fazer isso, se eu pedir isso, eu não posso pedir aquilo. Não. O negócio é livre, é livre. Quando Jesus morreu, ele nos deu a graça. A graça vem do grego caris, isso, que significa presente, favor imerecido. É um presente que Deus nos deu de falar com Ele. É um favor que a gente não merece e jamais vai merecer. Isso é libertador. Porque eu nunca vou ser merecedora da graça, então eu não preciso me preocupar em merecer a graça. Eu só falo, Jesus já fez, agora eu quero responder a graça com a minha vida. Responder a ela seguindo Jesus, buscando intimidade com Deus. Então a gente pede as coisas para o Senhor. E é sempre bom falar assim: Jesus não queria morrer na cruz. Ele não queria passar por aquela dor. E ele fala, eu não lembro o versículo que não tá aqui, mas ele fala eu sei que é o livro de Lucas. Ele fala em todos os evangelhos, na verdade, mas ele fala no Getsemane, quando ele tá orando, antes de ser levado pelos soldados romanos. Ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas a sua vontade. Jesus, por amor a nós, ele morreu. Ele não queria morrer, ele não queria passar pela dor, mas ele não pensou na dor que ele ia passar. Ele pensou na salvação que ele ia gerar para todo mundo, para quem tá ouvindo, para mim, pro Tadashi. Ele pensou nisso. Então, na cruz, o que segurou ele não foram os pregos, foi o amor dele por cada um de nós. Foi a sua vida, foi a minha vida, foi ele pensar nas vidas que seriam salvas que seguraram ele na cruz. Tem até uma tirinha assim que eu vi uma vez, que é uma criança falando com Jesus. Nossa, o quanto você me ama. Aí a criança, é desse tamanho. Aí Jesus, ele estende os braços, fala, não, é desse tamanho. Aí na próxima tirinha, aparece ele na cruz, com os braços estendidos assim, Ai, desse tamanho. Achei muito linda a tirinha, fiquei emocionada. Então peça pro Senhor, porque sempre a vontade dele, porque ela é muito melhor. Talvez o processo para a vontade dele seja mais difícil e seja mais desafiador. Mas o resultado vai ser muito melhor. Nenhuma dor de processo vai superar o tamanho do propósito. Nenhuma dor vai superar o propósito. ok. Então, por mais que seja desafiador agora, por mais que parece que é impossível agora, persevera, porque o fruto que está sendo gerado em você, as virtudes que o Senhor está desenvolvendo em ti, todas elas vão valer muito mais a pena do que a dor. A Bíblia fala inúmeras vezes sobre a mulher em dores de parto. Quando a mulher está em dor de parto, ela está em desespero. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra mais da dor pela alegria de segurar os filhos no braço. É a mesma coisa com Deus. Nós todos estamos gerando promessas de Deus. Promessas, planos, vontades de Deus. Dói no momento, mas depois é só bênção. Mas aí tem os processos, né? Nunca é perfeito para nossa vida. Alguma pergunta? Tô bem, tô bem. É muita informação. É que eu falei, tem que escutar essa live mais de 2, 3 vezes. É verdade. E a próxima oração é a de intercessão. Até perguntaram, acho que na última live, o que era um intercessor. Eu não vou adentrar muito nela agora, porque ela é um pouco mais profunda, eu só vou meio que falar por cima. Mas a intercessão é a oração que você faz por alguém. Pode ser na mente, pode ser em voz alta, mas é um pouco mais sério. Mas é assim, você pode pedir por outra pessoa, mas quando você ora muito intencionalmente pela vida de alguém, você pode acabar meio que se misturando ali na batalha espiritual que a pessoa está vivendo. Então tem que saber, é um pouco mais profundo. Tem uma pastora que eu sigo que chama Ezenete. Ela fala bastante de intercessão. Ela abriu bastante meus olhos para isso. Então sempre orar, Senhor, me blinda, vou interceder por alguém. Então, interceder por um amigo, interceder pelos seus pais, pela sua empresa, pelo seu negócio.
o que é seu é mais fácil de ser intercedido. Porque é você sobre a sua vida. Mas Ok. também a gente não deve só interceder por nós mesmos. Por exemplo, Deus, eu oro pela minha faculdade, eu oro para que o Senhor venha derramar o seu favor na minha faculdade, eu oro para que o Senhor venha encontrar os alunos com amor. Estou intercedendo pela minha faculdade, pelos outros. A intercessão também ajuda a gente não focar só na gente, mas no que o outro quer e no que Deus quer fazer na vida do outro. Eu Ok. tenho um mural aqui no meu quarto. Eu acho que nos stories dá pra ver. É mural de intercessão. Tem um monte de post-it de nomes de amigos meus. E aí, ocasionalmente, eu vou lá e intercedo por alguém. Falo, Senhor, eu te entrego essa pessoa, eu te entrego esse amigo meu. Eu não sei o que tá passando, mas o Senhor sabe. Por favor, ajuda. Traz pra ti. E assim, sucessivamente. E orações de guerra, que eu não vou falar muito aqui, porque senão alguém vai querer fazer e a gente tem que ter princípios para isso. Mas a oração do eu, sim, na vida do outro você repreende. Você fala, eu repreendo agora em nome de Jesus, isso aqui na vida de fulano, de ciclano. Na sua vida você faz isso tranquilo. E se você der. Vocês estão vendo fogo de artifício? Que susto. Você viu, né, o filtro? Vi, vi. Ah, tá. Na sua vida você intercede e você tem que repreender. Mas na vida do outro, você vai pedindo para Deus agir na vida do outro, até que o Senhor te ensine o que é intercessão e oração de guerra de verdade. Eu sei que pode parecer um pouquinho confuso aqui agora, mas vai estudando a Bíblia que você vai entender. É muito mais simples do que parece, que agora não dá tempo de eu explicar certinho, mas eu posso explicar isso em outro momento. Outra oração é a declaração. É declarar a palavra. Porque o mundo espiritual foi feito pela palavra. O mundo foi feito. Deus, ele falou, haja luz e houve luz. Então, tudo é feito pela palavra. Jesus é a palavra de Deus. Em João 1, a gente leu lá no primeiro dia. Tudo que foi feito por ele, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Porque é a palavra de Deus. Eu não estou falando para a gente usar as nossas palavras de forma egoísta, para só declarar o que a gente quer, mas é perguntar para Deus o que ele quer que a gente declare. Então, tudo que seja alinhado com a Bíblia a gente pode declarar. Isso aí tem respaldo liberado. Eu gosto de declarar salmos. Salmos fala muito do amor de Deus. Eu só leio o salmo em voz alta, eu vou lendo. Porque isso vai gerando, isso vai plantando em mim aquela paixão que Davi tinha quando escrevia. Isso vai plantando em mim a palavra de Deus. Sem eu saber, isso vai renovando a minha mente, vai limpando o meu jardim. Eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso saber tudo que Deus está fazendo. Eu só preciso confiar. Que nem obra, sabe, em casa, reformando casa. Ok. Você não quer que a pessoa fique ligando o tempo todo, não, eu tô tirando um fio aqui, ó. Não, agora eu vou colocar uma tomada. Deus às vezes não fala o que ele tá fazendo na nossa vida, porque ele é nosso mestre de obras. Ele fala, mas ele também não quer ficar preocupando a gente com coisinha por coisinha. Então é Sim. só confiar. O último tipo de oração que eu trouxe aqui, mas existem mais, foi nesse que eu comecei a entender a voz, assim, a ouvir melhor a voz de Deus, porque até agora a gente só falou. Mas a conversa é a pessoa falar de volta. É o silêncio e a fala de Deus. Pega um caderno, pega um celular, algum lugar que você possa anotar. Você pode deixar um louvor baixinho tocando ou você fica realmente em silêncio. Como posso falar? Sempre pense em Jesus. Não é sobre a gente esvaziar nossa mente agora, mas é sobre a gente pensar em Jesus. Ficar pensando nele assim, Senhor, eu quero falar contigo. Fala comigo. E você fica assim. E você vai anotando tudo que vir na tua cabeça. Você pode ir anotando. No início vai parecer uma confusão. Você não vai saber o que é seu, não vai saber o que é do inimigo, não vai saber o que é de Deus. Mas isso é uma prática. Com o tempo você vai discernindo. Quando você continuar orando, continuar lendo a Bíblia, porque a gente precisa ler a Bíblia para conhecer a Deus, porque a gente vai entender. A Bíblia é o manual de buscar a Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai começando. Pedir para o Espírito Santo te dar discernimento, te dar sensibilidade para que você ouça a voz dele de forma mais clara. Você vai anotando e com o tempo você vai entendendo o que, que é o que. Teve um dia Boa ideia. e eu adoro fazer isso. Eu não fazia com tanta disciplina, hoje eu não faço muito também. Mas tem hora que eu fecho o olho e fico assim, Deus fala. Aí eu fico quieta. Tem hora que ele não fala nada. E tudo bem também. Ele não me deve mais nada. E ele não tá chegando em mim com uma postura, eu não te devo nada. Não, ele quer falar comigo, mas tem hora que ele não responde porque ele sabe que eu não preciso daquela resposta agora. Ele tá querendo desenvolver alguma coisa em mim. Deus nos dá o que nós pediríamos para ele se soubéssemos o que ele sabe. Isso é frase de um pregador famoso que eu não me recordo o nome agora. Acho que é o Timothy Keller. Ele fala: então, tudo que Deus vai me dar hoje é o que eu pediria para ele se eu soubesse o que ele sabe. Porque a gente é um personagem. Ele é o autor.
Ele sabe tudo, ele sabe o livro inteiro. Deixa eu pegar a Bíblia para exemplificar. Eu tô vivendo aqui na minha vida, tô aqui. Deus sabe tudo isso aqui. Ele sabe que uma decisão que eu tomo no capítulo 11 pode mudar um do 42. Ele sabe. Por isso que a gente tem que confiar na soberania dele. Porque ele sabe tudo. Ele sabe todas as variáveis. Ele sabe absolutamente tudo. A gente tem que pedir para ele nos guiar pela primeira vontade dele. O que é a primeira vontade? A Bíblia, ela mostra. Tem pessoas que chamam isso de vontade permissiva, tem vários nomes para isso. Mas a Bíblia mostra que há dois tipos de vontade. Tem três caminhos: o do inimigo, o nosso e o de Deus. No caminho de Deus tem uma bifurcação, que é a vontade primeira de Deus, a vontade perfeita, boa e agradável, e a vontade permissiva, que é chamada também de segunda vontade. Que é o quê? A primeira vontade de Deus é a perfeita, é a que ele faz tudo o que ele quer na sua vida. E que é a sua melhor vida, é a sua melhor versão, é tudo, é o melhor. Não quer dizer que é sem problema, não quer dizer que você vai ser bilionário, não quer dizer isso, mas você vai se sentir total, ou pode ser bilionário também, não sei, mas você pode se sentir totalmente realizado ali, mesmo dificuldades acontecendo, mesmo desafios acontecendo, você se sente pleno e cheio. E você sabe que é o Senhor. Tem dia que você não vai se sentir pleno e cheio, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim. E a segunda vontade dele é um caminho que não fere os princípios da Bíblia, mas não é exatamente o que ele quer. Ele permite. Não é o que ele quer. Igual quando a gente é criança, a gente fica insistindo pros nossos pais: eu quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui. Até que o pai fala: ó, tá bom. É o que eu faria? Não. Aí depois a gente volta chorando, fala: ai, não queria ter ido na festa do pijama, não sei, umas coisas assim. Então, é muito sério, porque tem muitas pessoas vivendo na vontade permissiva de Deus, achando que tá tudo bem. E como é que eu sei que eu tô na permissiva? Perguntando pra Deus. E pô, tem hora que a gente nem precisa saber. Você fala: Deus, eu quero a sua primeira vontade, me alinha. Aí vai começar um processo. Por exemplo, tem. Eu tive uma. Nossa, no fim do terceiro médio, eu tava. Terceiro do ensino médio, tava pensando no que eu faria, né? Já tinha prestado vestibular. Eu acho que nessa época eu já tinha passado no vestibular, não me lembro. Mas eu tava esperando o resultado. Eu tava. Eu ia pra faculdade. Mas eu tinha uma dúvida. Senhor, e se, porventura, sim, eu trancar, tipo, fazer um semestre de faculdade, eu tranco a faculdade e eu vou, por exemplo, passar 6 meses fazendo trabalhos voluntários ao redor do mundo, pra não te enviar. Falando assim, nossa, a Sofia largou a faculdade para fazer. Trancou a faculdade para fazer trabalho voluntário. Que lindo! Uou! Alinhado com a Bíblia? Totalmente. Mas não era alinhado com o que Deus queria para mim. Ok. Eu realmente tive essa dúvida, eu realmente falei pra Deus sobre isso. E ele não deixou. E no início fica até com, mas como é que Deus não deixa? Porque não faz parte do propósito dele pra mim. Não faz parte pra essa estação. Não faz parte pra agora. Talvez um dia no futuro, eu quero muito um dia fazer isso. Talvez não por 6 meses, mas eu quero muito. E o Silk, por exemplo, é um lugar que eu vou servir. Feliz da vida, porque eu quero muito servir as pessoas nesse sentido. E então Deus não deixou. Nem tudo que é 1000% alinhado com a palavra quer dizer que é alinhado com Deus para sua vida agora. Sim. Porque o projeto certo no tempo errado vira o projeto errado também. Então, em resumo, é isso. Pergunta para Deus. Não tem muito mistério, não. Assim, como é que eu faço? Não tem mistério. O negócio é perguntar para Deus. Então a gente falou dos 7 tipos de oração, que eu só vou falar os nomes. Peraí, cadê? Exaltação, agradecimento, fala no dia a dia, arrependimento e perdão, petição, declaração, intercessão, declaração e silêncio e fala de Deus. O silêncio é uma oração, você falar. E também, pra gente ter intimidade com Deus, a gente precisa ler a Bíblia. Imagina, a Bíblia a gente falava quando era criança, eu via, a vida não tem manual. Tem. Nossa, mas tem o melhor dos manuais, que é esse aqui, que fala até como é que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na Bíblia, ler a Bíblia e buscar agir, igual a gente leu ontem. Para finalizar, deixa eu só ver se tem alguma coisa que eu não tô falando de João 15. Mas tem uma pesquisa que foi feita de pessoas de antes e depois que elas leram a Bíblia, por mais tempo. E foi descoberto, deixa eu pegar aqui,
Quem fez essa pesquisa foi o Centro de Engajamento da Bíblia, se não me engano, nos Estados Unidos. Descobriram que as pessoas que liam a Bíblia de 1 a 3 vezes por semana não tiveram muitas mudanças nos índices que foram medidos. Mas as pessoas que leram a Bíblia 4 vezes por semana, no mínimo, tiveram um forte impacto no cérebro. Olha isso, o sentimento de solidão caiu 30%, problema com raiva caiu 32%, a amargura caiu, assim, no relacionamento caiu 40%, o alcoolismo caiu 57%, a estagnação espiritual, aquela sensação de estar presa, caiu 61%, o compartilhamento da fé aumentou 200%, e o discipulado, que é você, assim, discipulado às vezes é você buscar alguém que entende mais que você na Bíblia e sentar face a face com a pessoa. Ou participar de um grupo de estudos. Ou, por exemplo, ter essa rotina de, em coletivo, você buscar Deus também. Não só ir na igreja, mas em coletivo. Aumentou 230%. Porque a Bíblia é viva e eficaz, ela transforma. Quando a gente está em tentação, que a gente está tentado a cometer algum pecado, algum erro, quando a gente está passando por dificuldade, o que nos sustenta é a Bíblia. É o que a gente lembra dela, porque ela dá força, ela não é mais um livro comum. Se ela fosse um livro comum, ela não teria prevendo o futuro e as coisas teriam acontecido antes de terem acontecido na vida real. Porque Sim. o Antigo Testamento é assim, os profetas falavam, acontecia e tem registro histórico. Se a Bíblia fosse um livro comum, ela não seria perseguida em um monte de país hoje. Se a Bíblia fosse um livro comum, regimes autoritários não proibiriam a Bíblia assim que entrasse no poder. Hum. Ela não é comum, ela transforma. E é justamente para ela transformar que a gente tem que ler ela, porque aí a gente vai ficando cada vez mais alinhado com Jesus. E alguma pergunta enquanto eu só tô entrando em João 15? Maravilhoso. Agora, Sofia, é muita informação, né? Eu fico pensando aqui, a gente está aqui há 6 dias fazendo essas lives, né? Eu fico impressionado, assim, pela quantidade de ensinamento, pela quantidade de informação e o quanto que a gente precisa, ó, como você colocou, e eu acredito nisso, que é o colocar em prática, né? Porque também só ler ou só estudar e não colocar em prática também não resolve nada, né? Uhum. Mas muito bom. Nossa, mas é um processo, não se desespere, não andeis ansioso por coisa alguma, porque é o Espírito Santo que ajuda. E a gente tem que dar abertura para ele, mas ele ajuda. É aos poucos, aos poucos, aos poucos. Tô vendo aqui. Eu vou ler uma outra parte de João 15. É João 15:12. Jesus falando: O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, alguém dar a vida pelos seus próprios amigos. Aí quando Jesus nos chama de amigos, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo que eu vi do meu pai, eu lhes dei a conhecer. E olha esse versículo que lindo. É o 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome eu lhes conceda. E o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Então, ser amigo de Jesus resume no amor. Se você ama Jesus com todo o seu coração, você não vai querer ferir Jesus. Então você vai querer seguir o que agrada a ele. Não numa dependência tóxica, mas por amor. Sim. E uma frase que eu ouvi uma vez do Espírito Santo na minha mente. Foi acho que ano passado. Que Deus, ele não quer que a gente busque ele por medo de ir pro inferno. Mas porque ele não teve medo de enfrentar o inferno por nós. Porque a cruz foi um inferno. Todo o sofrimento dele foi um inferno. É por amor. No final é tudo por amor. No final o adubo é amor. O que traz a raiz é o amor de Deus. E a gente responder a esse amor que frutifica. Amém? Amém. É isso aí, a gente pode orar. E não sei se tem alguma pergunta ou abrir os comentários. Vamos abrir? Eu acho que Vamos. seria interessante. O pessoal tem feito muita pergunta legal. Amém. Aí tá aberto aí, pessoal. Se quiser fazer alguma pergunta para Sofia, só ver aqui. Ô, Sofia, enquanto não entra nenhuma,
Quando nesse versículo, João, de 1 a 5, que fala do fruto, né, da videira, do fruto, esse fruto é o servir? Ótima pergunta. Também é o servir, mas o fruto é o que a Bíblia se conecta. O fruto que Jesus está falando tá lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito é. Aí fala amor, paz, alegria, benignidade, amabilidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, acho que mansidão já falei, mansidão. Então, quando Jesus fala dá fruto, é você ser quem ele tá te chamando para ser, que é ser semelhante a ele, porque ele tem um coração que é lindo, quem não vai querer ser igual a ele? E agir dessa forma. O fruto é o ser, é o seu caráter e identidade Ok. restaurados com as ações alinhadas. Tem uma pregação que eu fiz uma vez, porque tem uma diferença entre fruto e resultado. O fruto, ele está sempre enraizado na primeira vontade de Deus. O resultado, a gente pode fazer coisas boas sem necessariamente ser a vontade de Deus. Ok. Aí tem uma diferença. Mas deu para entender mais ou menos? Deu, deu. Amém. E o servir, quando você serve alinhado com Jesus, você também está dando fruto. Quando você faz uma live, isso aqui é fruto. Quando alguém manda uma mensagem falando, como você me ajudou nessas palavras. Não é a mensagem que dá fruto, mas eu tô descobrindo que eu frutifiquei de alguma forma. Ok, ok. Opa, deixa eu ver as mensagens. Ótima pergunta da Mada Cruz. A oração em silêncio, o inimigo poderá ler nossa mente ou a em voz alta é melhor? O inimigo não pode ler a nossa mente. Tem alguns momentos que eu sinto que eu tenho que orar na mente, justamente para ninguém ouvir. Nem o inimigo, só eu e Deus. Isso é importante quando você quer pedir um sinal para ele. Senhor, me dá um sinal. Não pede um sinal específico, porque sinal específico, pedir para Deus, por exemplo, eu quero ver um carro vermelho, se for isso para fazer. Não é muito, não é muito maduro. Pede confirmação, porque aí ele confirma de uma forma que você não tem dúvida. Tem orações que devem ser feitas em voz alta. As declarações, repreender, porque o inimigo tem que entender que ele está sendo expulso. Tem hora que eu falo em voz alta contando do meu dia para Deus. Aí eu peço para ele blindar a minha conversa com ele de todo ouvido e olhos do mal. Então a oração depende muito. Renaldes, quando quero uma palavra, oro e abro a Bíblia. Você teria algum outro modo para buscar ouvir a Deus? Olha, buscar um cronograma bíblico também é muito bom. Você pode continuar com os seus momentos de orar e abrir a Bíblia, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque no nosso coração a gente pode acabar sem querer nesse ato, tratando a Bíblia como se fosse um oráculo. Não tô falando que você tá fazendo isso, mas pode levar a isso. Tipo assim, eu vou abrir meio que no aleatório e ver o que acontece. E eu faço isso também. Mas siga um cronograma bíblico. Pega um livro e fala, não, vou ler esse livro agora, vou ler Filipenses. E vai lendo. O Senhor vai falando, a oração, tudo que eu falei aqui. Jejum é muito importante, não consegui falar de jejum, mas eu posso postar uma pregação que eu vi sobre isso, que é muito rica sobre o assunto. Então é buscar ter intimidade com Deus, chamar Ele pro dia a dia. Vou caminhar, vem comigo. Tô no trabalho, Senhor, vem aqui comigo trabalhar. Essa intimidade. E pôr louvor, ouvir louvor, cantar os louvores, é muito legal. É muito. A Bíblia fala que Deus habita nos louvores. Ok. Como perder o medo de pesar que o maligno rouba meus pedidos que faço a Deus? O maligno não pode roubar seus pedidos. Se algum dia tu acreditou nisso, o inimigo tentando te pôr medo. É exatamente isso. Acabamos de desmascarar o inimigo aqui. Pode sair, em nome de Jesus. Mas é verdade, o inimigo ele não pode roubar seus pedidos. Ele pode interferir nos seus pedidos. Tem algumas coisas que você não fala em voz alta, que você pede a Deus, mas Deus é muito maior. O que você pode pedir é assim, Senhor, eu gostaria disso, me blinda. E o medo, Mari? A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se tem medo, é porque tem espaço para o amor de Deus entrar. Comece a orar. Senhor, me inunda com o seu amor a ponto de eu não ter mais medo. Eu te entrego o medo. A Bíblia fala em 1 Timóteo que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de amor e de equilíbrio. Então, assim, não fica, como posso falar, com medo do inimigo.
Claro que não é pra gente encher, assim, não é pra gente ficar xingando ele. Mas não tenha medo do inimigo. Mas deixe o amor de Deus crescer no seu coração de tal forma que você confia tanto em Deus que você sabe que nada vai roubar a primeira vontade dele, desde que você entregue pra ele. Lindo. Amém. Muito bom. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu tô com a cara na tela. Uma última pergunta. Elisângela. Boa noite, Sofia. O que fazer para se converter e converter os meus? Para você se converter, é o Espírito Santo que vai te converter. E a sua abertura para ele. Como? Lendo a Bíblia, buscando o Senhor. Essa sua pergunta já me revela que o seu coração já está em um processo de conversão a Deus. Na Bíblia fala que no Deus ele converteria os nossos corações ao dele. Então é alinhar, trazer para perto. É continuar buscando, é perseverar, é ler a Bíblia, é orar, é falar com Deus. E para converter os seus, eu creio que a maior arma de conversão é o exemplo. Os meus Sim. pais, eu não precisei pregar para eles. Eles viram que eu mudei. Quando eu conheci Jesus, quando eu comecei a buscar Jesus, eu comecei a ser uma pessoa mais calma. Eu comecei a ser curada. Então é o seu exemplo. É eles verem a diferença entre antes e depois de você buscar Deus que traz a maior das conversões. Porque eles vão falar: o que aconteceu? Eu quero isso também. E vão atrás e orar pelas pessoas. Intercessão. Orar. A pessoa nem precisa saber que está orando por ela. Você vem aqui no seu quarto e fala: Senhor, alcança esse ser humano em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou Muito só bom. orar para encerrar, pode ser? Vamos, vamos. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por cada vida aqui. Muito obrigada, Senhor, por cada ensinamento que o Senhor compartilhou com nós, conosco, através da sua palavra. Deus, obrigada pela sua palavra que é pura, que é infalível, que é inerrante e eficaz. Deus, nesse momento eu peço que o Senhor cele com o seu Espírito Santo cada semente que foi plantada, as pessoas que estão ao vivo, as pessoas que ouvirão a live no futuro. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa arar a terra e plantar suas sementes. Senhor, eu não li Amém. todas as perguntas, eu não li todos os pedidos, mas o Senhor sabe tudo. E eu entrego todos os comentários feitos nessa live a Ti, Jesus, a Ti, Espírito Santo. E ajude os teus filhos, intervenha na vida deles. Eu oro para que o Senhor venha a fazê-los dar fruto e é encontrá-los com seu amor que tira fora todo medo. Guia-os à intimidade profunda contigo, como o Senhor me guia, Pai, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Sofia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui em público, porque é o povo que vai estar aqui amanhã, né? Amanhã eu saio, eu vou para Alphaville, porque o curso no dia 24 é aí, né? Uhum. Amanhã você acha que é possível a gente fazer a live às 7? Com certeza, eu vou estar chegando numa cidade do interior amanhã. Você vem pra cá, eu vou pra outro lugar. Ah, é? Eu vou estar. Não, mas às 7 creio que dá sim, com certeza. Senão eu te mando mensagem. Tá. Só vou É, checar com os meus pais assim que acabar a live. tá. Então tá bom. Aí você me mandou uma mensagem, então me fala, porque se der certo, aí eu solto um comunicado pro pessoal e a gente faz às 19 horas, se der. Não, ainda hoje eu te confirmo. É só eu checar Tá que bom. horas a gente vai sair de casa. Tá bom. Gente, então, obrigado. Sofia, foi muito Obrigada. bom. Até Uma honra. amanhã. Até Beijo. Beijo. um beijo.